Amém. Amém, irmãos. Vamos avançar um pouco, né? Amém. Na última vez que nós falamos, nós demos uma introdução nesse capítulo 9. E aí nós falamos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, que foi uma introdução de Paulo, né? Onde Paulo dá uma introdução. E aí nós avançamos um pouco, né? Falando a questão do quando Paulo fala da verdade, fala da questão de Israel, dos seus compatriotas. E aí, um resumo para ficar bem interessante para a gente compreender esses três capítulos, o 9, o 10 e o 11, nós falamos, que a gente separar eles da seguinte questão, né? O capítulo 9, ele vai tratar da eleição de Israel. O capítulo 10, ele vai falar da rejeição de Israel. E o capítulo 11, ele vai falar da restauração de Israel. Então, quando a gente lê esses capítulos com esse prisma, fica mais fácil a compreensão. E aí, agora nós vamos avançar um pouco, né? Porque é um assunto bem delicado, a gente depende do Senhor. Hernani Dias Lopes fala que esses capítulos, eles são os ouriços das Escrituras, né? Porque ninguém quer tocar. Mas a gente depende do Senhor, né? Amém. A gente está tocando pela misericórdia do Senhor. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque a graça do Senhor é que nos ajuda, né? Então, quando a gente vê esses capítulos, tem uma questão para a gente ver com bastante equilíbrio, né? Que tem a questão da soberania de Deus e também tem a questão da responsabilidade do homem. A soberania de Deus é o Senhor quem escolhe, Ele que elege. E a responsabilidade do homem é que o homem, ele é responsável por seus atos. Então, tem o Senhor que é soberano e tem um homem que é responsável. Então, no que se diz a responsabilidade do homem, o homem escolheu servir a criatura do que o Criador. Como diz Romanos 1, perdão. E no que se diz respeito à soberania de Deus, Ele escolhe a quem Ele quer. Como diz aqui no versículo 9. Amém. No capítulo 9. Eu tenho misericórdia de quem eu quero. Então, se a gente vê esse prisma, parece que de um lado tem um Deus severo, né? Tem um Deus que aplica a sua justiça, porque a justiça de Deus, o homem, hoje vem sobre o homem a ira de Deus. Então, quando o Senhor aplica a sua ira, se a gente não olhar pelo prisma das Escrituras, parece que é um Deus severo, que escolhe um e condena outro. Mas não, irmãos. Não há severidade. Pelo contrário. Se o Senhor fosse aplicar a sua ira a todos, ninguém se salvaria. Porque todos nós merecemos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não se salvaria ninguém. E o Senhor, por sua misericórdia, Ele nos elegeu. A eleição é um ato de misericórdia. A palavra misericórdia é quando recebemos aquilo que não merecíamos. Graça é favor imerecido. Misericórdia é quando recebemos aquilo que não merecíamos. Merecíamos a morte e Ele nos deu vida. Então, quando nós olhamos por esse prisma, não tem base para se questionar a Deus. Como se o Senhor tivesse errado. Como se, já que Ele usa de misericórdia com um, Ele tinha que usar de misericórdia com todos. O homem não pode reclamar, reivindicar nada a Deus. Porque eles rejeitaram a Deus. O capítulo 1 ele vai falar que eles rejeitaram o conhecimento de Deus. O homem rejeitou a Deus. Aí no mesmo capítulo ele vai falar, e por causa disso, Deus os entregou. Então, primeiro o homem rejeitou o conhecimento de Deus. E porque o homem rejeitou a Deus, então agora o Senhor rejeitou o homem também. Entregou o homem às suas próprias concupiscências. Hernandes fala que é como se o Senhor tivesse abandonado, o exemplo, né? Estava com a sua mão soberana aguardando, quando o homem rejeitou, o Senhor tirou a sua mão e o homem cometeu aquela torpeza, né? Como vai falando ali no capítulo 1, mudaram a sua relação normal
Aí vem o homem começou a agredir a si mesmo, porque Deus os entregou. Então, todos estão debaixo da ira de Deus, mas o Senhor, por sua misericórdia, elegeu alguns para usar de misericórdia, porque Ele usa de misericórdia com quem Ele quer. Vamos ler o 9, do 6 em diante. Porque Paulo aqui, ele... Romanos 9, vou pegar do verso 6 em diante. Ele fala assim: não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Não por serem descendência de Abraão, que são todos filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são todos filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, ela terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú, ou rejeitei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas Deus é que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantarei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Alguém dirá então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada a que formou: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia, para que a glória já dante preparou, aos quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como diz Oséias: chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí sairão chamados filhos do Deus vivos. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes que será salvo, pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, e completando-a, abreviando-a. Como antes disse a Isaque: se o Senhor dos exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feito como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não achou, não chegou a alcançá-la. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido. Amém. Amém. Paulo aqui, interessante é que Paulo, como judeu, ele pode falar com bastante propriedade, porque
porque ele está interpretando, ele está usando a Bíblia, ele está dando luz às Escrituras. Ele deu vários exemplos aqui de Isaac, Jacó. Paulo ele foi como judeu messiânico. Tem o irmão Lance Lambert, né, que ele é um judeu messiânico, que é interessante que ele fala das profecias num prisma de um judeu que agora aguarda o Messias. Então, quando ele começa a falar, como ele começa a interpretar as profecias, é muito diferente da gente que é gentil. Porque quando a gente que é gentil tenta interpretar, por isso que hoje tem a linha do judaísmo, né? Que hoje tem os que querem judaizar a igreja, né? Porra, tem muitos irmãos que são muito eloquentes na questão da pregação expositiva, mas quando chega nesse mistério de Israel, muitos irmãos entendem que agora o Senhor agora começou um novo trabalho com a igreja e rejeitou a Israel. Que agora a igreja é Israel de Deus. Que o Senhor não tem mais nada com Israel. E se a gente olhar as Escrituras, isso não é verdade. É claro que hoje o trabalho do Senhor é com seu Filho. Tudo é no seu Filho. Não tem mais essa questão de genética, mas tem as profecias. E cada profecia o Senhor vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta e volte atrás da sua palavra. Então tudo que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, Ele vai cumprir. O Senhor não abandonou Israel. É claro que o trabalho do Senhor hoje é com a igreja. Ele trabalha com seu Filho. Mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso que o Belmiro que falava muito isso, né? Para a gente olhar para Israel. Porque a vinda do Senhor também está atrelada com Israel. Quando o Senhor restaurar a restauração da igreja e a restauração de Israel, culmina na vinda do Senhor. O Clécio falava muito isso vem muito na minha cabeça, né? Quando o Clécio falava na profecia de Zacarias que o Senhor viria com os vencedores e pisaria no vale, no monte, e abriria um vale e viria para o seu povo, eu ficava olhando aquilo, ficava imaginando. Mas isso é uma verdade. E dará escape para Israel. Porque embora hoje o Senhor fala pelo seu Filho, mas tem as suas promessas. O Senhor não abandonou Israel. Embora tenha essa questão, não é a questão da genética, como ele vai falar aqui, mas há promessas. E as promessas do Senhor ele vai cumprir. O irmão Gerson ele dá o exemplo de 2 ponteiros, né, de um relógio. Eu achei muito interessante. O ponteiro maior ele gira com mais velocidade. Ele deu o exemplo de Israel e a igreja. Às vezes passa 100 anos e o Senhor restaurando várias questões na igreja. E nesse 100 anos, nesse um século, move-se um ponteiro para Israel. Demorou séculos para Israel ser reconhecida como Estado. E quantas coisas o Senhor fez de restauração na igreja. Então, tem essa questão da rejeição, que para a gente não compreender, achamos que agora Israel ficou de lado e agora o Senhor agora é só com a igreja. Não, tem as suas promessas, embora o trabalho do Senhor é no seu Filho. Isso precisa ficar também claro. O trabalho do Senhor é com o seu Filho, é Cristo formado em nós. Esse é o trabalho do Senhor. Mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Por isso precisa ficar bem claro que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então tem promessas que ainda vão se cumprir para Israel. Tem promessas que vai se cumprir, não é porque o cumprimento dessas promessas, o Senhor não fez promessas a Israel atrelado no que Israel poderia fazer para o Senhor. Então o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode ler, Eduardo, 11:25. Leia.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Esse mistério. O mistério. Para que não presumais de vós mesmos. Que o engano, que enganosamente veio em parte sobre Israel. Pode ler mais. Até que a plenitude dos gentios haja completado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador. E destruirá de Jacó as impiedades. Amém. Então há um mistério, irmãos. Sim. Há um mistério de Israel e o Senhor e a igreja. E esse mistério a gente precisa do Senhor para compreender. Amém. Se não for pelo Espírito, nós não vamos compreender. Ou vamos entrar nesse extremo, no extremo de que agora o Senhor rejeitou a Israel, porque eles rejeitaram o Senhor, e agora o Senhor só vai fazer com a igreja, Israel foi rejeitado, ou vamos judaizar a igreja, achar que agora nós temos que ter as práticas judaicas, como alguns fazem. E aí você tem um candelabro, e atribui essas peças divindade. Não tenho nada contra você querer ter um candelabro para ver como é que é, ter um jofar, ter um efode, como é que... Não tem nada contra, irmão. Se você quer conhecer a cultura, isso é um kippah, não tenho nada contra. Agora, quando você começa a disseminar isso no meio dos irmãos, e atribuir isso divindade, que agora, como o Senhor fez lá com Israel, o Senhor falou por sombras. Hoje a realidade é seu filho. O Senhor não nos fala mais por sombra. Cristo é a realidade das coisas do que foi o Antigo Testamento. Amém. Então, quando a gente começa a trazer essas práticas de judaizar a igreja, é como o irmão fala aqui, é como uma feitiçaria. Porque atribuímos divindade àquilo que não é divino. Não é divino, aquilo ali faz parte da cultura judaica. Não nos acrescenta em nada, a não ser culturalmente você conhecer como é que era um candelabro. Só isso, irmãos. Agora a gente botar aqui, atribuir que a presença daquele, o exemplo do candelabro, vai trazer a presença do Senhor. Irmãos, botar aqui uma arca e botar que agora a presença do Senhor está atrelada a isso. Trazer os costumes judaicos para nós, isso são extremos. Isso são dois. Um extremo é acharmos que o Senhor rejeitou Israel, que o Senhor não vai fazer, que acabou. O outro extremo é entendermos que agora precisamos, como o Senhor escolheu Israel e foi o seu povo, então nós temos que trazer essa tradição e a sua cultura para o nosso seio de reunião. São dois extremos. O Senhor ele trabalha no equilíbrio. O equilíbrio é Cristo, irmãos. Estamos em Cristo. Por isso que Hebreus vai falar que o Senhor muitas das vezes falou por profeta. Hoje nos fala por meio do seu Filho. Esse é o meio pelo qual o Senhor fala. O Senhor não vai falar mais como falava no Antigo Testamento, nas teofanias, por objetos. Ele nos fala no seu Filho. Cristo. Cristo agora, irmãos. É a realidade da sombra. O Antigo Testamento era a sombra. E Cristo é a realidade. Por isso que precisamos estar com nossos olhos no Senhor. Por isso que precisamos, ter os nossos olhos atentos. Por isso, vamos ver Zacarias, só para Zacarias 14, que eu citei aqui. Vou ler do 1 em diante. Quando eu leio esse texto aqui, me vem muito à memória o Clécio. Clécio era bem, né? Zacarias o quê? Zacarias 14. Acharam? Fala assim: vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão
repartido no meio de ti. E ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está o Monte das Oliveiras que leu lá em Romanos 11, que está a leste de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio para o ocidente, para o oriente, para o ocidente, formando um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Zael, e fugirei assim como fugires dos tremores do dia de Uzias e o rei de Judá. E então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Ó, irmãos, isso aqui é muito bonito, irmãos. O Senhor virá livrar Israel, junto com seus santos. Onde é que eu parei? São 6. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar do Oriente e outra metade para o mar do Ocidente. No verão e no inverno sucederá isso. Amém? Eu não vou entrar aqui na questão de descortinar esse texto aqui, mas o que fica bem claro é que o Senhor livrará Israel. O Senhor virá para Jerusalém. O Senhor virá para aqueles que são o seu povo também. Amém. Não só nós. É que ele está falando, quando ele fala dos seus santos, ele está falando com os vencedores. Porque aqui já é o período, quando o Senhor desce, né? Vamos para Romanos 9, verso 1. Verso 6, perdão. 1 não, verso 6. Paulo aqui Paulo aqui ele estava fazendo defesa de muitos questionamentos que estavam sendo feitos à pregação de Paulo, né? Por isso que tu vai ver Paulo fazendo muita pergunta. Mas Paulo faz pergunta, mas ele já tem a resposta. Ele faz a pergunta para trazer a lucidez aos irmãos. Ele dá a pergunta e dá a resposta para trazer a sobriedade aos irmãos. Por isso que Paulo vai fazer muitas perguntas. Ele fala assim, 6. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que são de Israel são israelitas. Por quê, irmãos? Quando a gente olha o quadro da descendência, então você tem Ismael, você tem o Esaú também, que dá da linhagem étnica. Mas esses não são filhos da promessa. Então, o Senhor conta como Israel aqueles que são os filhos da promessa. Israel não é Israel étnica, porque nasceu israelita e é Israel povo de Deus. Porque senão, se fosse assim, o Senhor contaria com Ismael e Esaú. Ismael é o filho da escrava. Isso foi Jacó, né? Abraão, isso. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, e Abraão tentou ajudar o Senhor e gerou um problema. É o filho da carne. Então ele não conta como povo de Deus. E Esaú é o que abriu mão da sua primogenitura. Então a linhagem passou a contar a partir de Jacó. Por isso que nem todo israelita é Israel. É isso que Paulo está falando. Não é porque vocês são israelitas que vocês são povo de Deus.
É pela fé. É crendo. O povo agora é o povo da promessa, aquele que creu. Que a incircuncisão que Paulo vai falar é incircuncisão no coração. Não adiantava você ser Israel étnica, você ter todos os costumes, você ter ser circuncidado e no seu coração você não crê. A circuncisão agora é na fé, é no coração, não por letra, não por atos, mas pelo Espírito. Então é isso que Paulo está falando aqui para os judeus. Porque os judeus se vangloriavam de ser povo de Deus. Mas nem todo israelita é povo. Porque para ser povo tem que crer. Por isso que ele vai falando no 7. No 7. Ele fala assim: não por serem descendência de Abraão, ó, que são todos filhos. Ó. Porque se todos que fossem descendentes de Abraão fossem filhos, Ismael era descendência. Ismael era para ser contado como descendência de... Era sangue, era filho de Abraão. Mas era o filho da carne. Não era o filho da promessa. Então o Senhor não contou. Não contou a descendência de Ismael. Só conta a partir de Isaac, né? Sempre me foge os nomes. Conta a partir de Isaac. Por isso que nem toda... Paulo imagina você explicar para judeu que estavam convictos que era um povo de Deus, que nem todos que estão ali são o povo que Deus escolheu. Porque não creram. Tinha só os costumes. Então Paulo estava no... Imagina ele como judeu. Paulo que veio de toda uma linhagem, hebreu dos hebreus, como a gente sabe, conhecia bem a questão do judaísmo. Pela linhagem dele, quando ele faz aquela descrição, ele chegou ao ponto mais alto da religião judaica. Agora Paulo está falando que nem todo judeu, nem todo Israel é israelita. Nem todo israelita, é Israel. Então entra um parafuso na cabeça do judeu. Como assim? Até hoje, foi me ensinado desde a minha mocidade, acompanhando os Pentateuco, que agora chega Paulo e fala que não é. Como assim? Porque agora, judeu, israelita, é aquele que crê. A circuncisão desde o início. A circuncisão era no coração. A circuncisão era no coração. Quando ele fala, ele está falando aqui, ele está citando Gênesis 21, quando ele fala do filho, que Isaac é que é o filho da promessa. Amém. Porque Ismael foi quando Abraão tentou ajudar o Senhor, porque Abraão já estava com seus quase 90 anos, e já era velho, então achou que a promessa que o Senhor tinha feito para ele não ia se cumprir. Então ele, dando ouvido à sua esposa, ele tentou ajudar o Senhor. E ele tentando ajudar, ele que gerou um problemão, que está aí até hoje. Na boa vontade dele, ele gerou um problemaço. Isso é quando nós agimos na carne. Tudo que fazemos na carne, irmão, é um problema. Gerou um problema. A carne não serve para ajudar o Senhor em nada. Gerou um problema que foi Ismael. Depois Ismael gerou aquele problema lá, né? Que são os xiitas que falam, né? E é um povo brigão. Isso é o que a carne produz. Confusão. Os árabes, isso. A carne gera confusão. Por isso que ele está falando aqui de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac... E quando o Senhor gerou Isaac, quando a Sara gerou Isaac, o Senhor deixou bem claro para Abraão e Sara que Isaac mostra ali o trabalho do Senhor, porque Abraão e Sara já não tinham condição nenhuma. Para deixar bem claro que a obra do Senhor é feita em Cristo, é pela graça. O homem não tem condição nenhuma de ajudar o Senhor.
O que o homem tenta produzir, tenta ajudar o Senhor e gera um problema. Por isso que quando Sara concebe Isaac, já estava com 90 anos. Biologicamente falando, é impossível. Mas o Senhor está mostrando que é pela graça. É o Senhor que faz. O homem não tem parte nenhuma. O homem não tem parte nenhuma. Mostra a incapacidade do homem e a suficiência de Deus. E aí ele começa, quando ele fala aqui do 7, né? Ele dá essa resposta aqui, ele está no 2. Vamos ver Romanos 2, verso 28. Que eles estavam, Paulo está explicando aqui que não basta ser judeu. E no 2 ele falou assim, ó, não é judeu o que é exteriormente, nem circunciso o que é exteriormente na carne. Antes, judeu é o que é no interior. E a circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens. Não provém dos homens, perdão, mas de Deus. Então agora é pela fé, irmãos. É pela fé. É pela fé que agora nós recebemos o Senhor. Que agora nós somos povo de Deus. É crendo. A circuncisão é no coração. Não é mais o menino imolado ao seu 8º dia. Exteriormente, é algo que acontece no interior. A circuncisão é no nosso coração. Não é mais exteriormente, como os sinais da circuncisão, que era exterior, né? Que o menino era imolado ao seu 8º dia, mas agora é no coração, é no interior. É no espírito. Por isso que é pela fé. Recebemos o Senhor pela fé. Não pelas obras, como diz Efésios 2. É dom de Deus. Amém. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem que se gloriar, irmãos. Ninguém. O Senhor nos enxertou na videira. Amém. Foi Ele que nos enxertou. Foi Ele que nos atraiu. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, irmãos. Amém. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. A sua graça nos alcançou. A sua graça foi derramada sobre nós. Se não fosse isso, irmãos, nós não estaríamos aqui. Foi o Senhor que se compadeceu de nós. Senhor Jesus. Foi Ele que foi ao nosso encontro. Ele nos atraiu, Isaías vai falar que Ele nos atraiu com cordas de amor. Amém. Nós fomos laçados pelo amor do Senhor. Obrigado, Deus. Não foi porque nós queríamos, porque éramos bonzinhos, Sim. mas foi porque a graça do Senhor nos alcançou. Amém. Senhor. Ele derramou a sua graça sobre nós. Amém, Senhor. Quando nós éramos seus inimigos, nós não éramos bonzinhos, irmãos. Aí ele vai falar, vamos passar para o 8. Aí ele fala assim, ó, Romanos 9, 8. Ele fala assim, o 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Amém. Ó, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Quando ele fala filhos da carne, ele está falando de Ismael. Sim. Porque Ismael é o fruto da carne. Ismael é o fruto da carne. Por isso que ele fala, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os da promessa que são contados como descendência de Abraão.
Gálatas vai falar isso. Gálatas 4. Vamos ver lá. Gálatas 4, 22. Ele fala assim, ó, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu o quê? Segundo a carne. Por isso que ele está falando aqui, ó, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, ó. Ele está se referindo a Ismael. Ele vai falar, vamos voltar aqui, o 23. Todavia, Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Isaac foi concebido por promessa. Abraão não tinha condição nenhuma. Novamente falando, Abraão e Sara já eram idosos quando o Senhor concebeu Isaac a Sara. Sara já não tinha mais esperança nenhuma, porque já era idosa, se não me engano já estava entre 80 e 90 anos. E o Senhor gerou Isaac para provar que Ele é o Deus que cumpre as promessas, para provar que não há nada impossível, que o homem não pode ajudar o Senhor. Toda vez que o homem tenta ajudar o Senhor, ele gera um problema. Toda vez que na carne tentamos servir, por isso que toda vez que na carne tentamos servir o Senhor, nós geramos um problema. A carne só produz problema. Com toda a boa vontade que temos, se não for pelo Espírito, se não for por meio do Espírito, irmão, com a nossa boa vontade vamos gerar problema. Porque não se pode servir o Senhor na carne. A carne para nada presta. Nada. Por isso que o filho da escrava foi segundo a carne. Então o Senhor não contou como descendência. Amém. Só a partir de Isaac. Porque a carne, como Gabriel bem disse, a carne para nada tem proveito, irmãos. Toda vez que vamos tentar servir o Senhor na carne, é perda de tempo. Precisamos pedir que o Senhor nos conduza. Precisamos pedir que pelo Espírito Ele possa nos conduzir. Para que não percamos tempo, irmãos. Para que não percamos o nosso tempo. Não vamos ficar, como o Cláudio está falando das jornadas, né? A gente vai ficar dando volta. Vai ficar dando volta, irmãos. Vai ficar rodando que nem peão, no mesmo ponto. Mas que o Senhor abra os nossos olhos. Para que a gente possa esperar em Deus, irmãos. A gente possa, confiar no Senhor. Vamos avançar. Vou correr um pouquinho, tá, irmãos? Pra gente... Ele fala assim, 9. Romeu, dá uma licença aí, Romeu. O Romeu tá reivindicando a mesa dele. A mesa aqui agora é minha, Romeu. Sai fora. 9:9. Romanos, isso. Esse trecho aqui do 9 até o 13, o Paulo vai falar de algo muito interessante. Paulo ele vai começar a mostrar que a eleição ela não tem nada a ver com aquilo que por mérito humano. Ele fala assim, do 9, a palavra da promessa é esta, por o tempo virei a Sara e ela terá um filho. Não somente essa, mas Rebeca, quando recebeu de um só Isaque nosso pai. Contudo, não tendo eles nascido, nem ainda tendo feito mal ou bem, para que o propósito de Deus, para o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme.
não por causa das obras, mas por causa daquele a quem chamou. Ou seja, irmãos, o Senhor é que nos elege. Hoje, mês que vem, nós vamos ter uma eleição. E aí nessa eleição nós vamos escolher, vamos votar para escolher o melhor, o menos pior dos candidatos. E aí vamos eleger um. O Senhor nos elegeu primeiro antes da fundação do mundo. Não teve base nenhuma no que nós podíamos oferecer a Ele. Foi um ato da sua soberania, como diz Efésios, o beneplácito da sua vontade. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós não fizemos, não teve mérito nenhum em nós. Por isso que ele está dando o exemplo aqui de Isaac e de... Ele deu dois exemplos aqui, né? Ele deu o exemplo de Isaac. De Isaac e de Jacó. Porque nenhum dos dois fizeram nada para ser... Teve mérito algum. Jacó, então, quando a gente pega Jacó e Esaú, que ele vai falar aqui, né? O 3 ele fala assim, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Irmão, Jacó não fez nada para ser amado. Se a gente pegar Jacó e Esaú, os dois não prestavam. Jacó não foi amado porque ele era bonzinho, porque era segundo o coração de Deus. Senão a gente vai falar que a eleição tem mérito no homem. A eleição não tem mérito nenhum em nós. O Senhor nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Porque quem é Jacó? Jacó era um enganador. Jacó era um enganador, o que enganou o irmão para tomar o direito de primogenitura do irmão. A sua vida inteira foi de engano. Jacó só foi se prostrar ao Senhor no final da sua vida. Quando já tinha 90 anos, e aí seu irmão vinha para querer matar ele, vinha perseguindo para matar. Labão também estava vindo contra ele, e aí ele se viu encurralado e correu para o Senhor. Foi quando ele brigou com o Senhor. Aí ele correu para o Senhor. Até ali era Jacó. E aí correu para o Senhor, e quando a gente vê, quando eu pego esse texto, o Senhor, ele é como aquele pai que brinca. Eu tenho uma filha, Giovana tem 6 anos, aí eu vou brincar de lutinha com a Giovana, aí a Giovana dá um soco aqui, eu dou um empurrão ali, mas o soco que eu dou é um soco que não faz nem cosquinha. Porque se eu fosse usar a minha força com ela, um soco eu acabaria com tudo. Foi o que o Senhor fez com Jacó. Jacó segurou a perna do Senhor, brigou com o Senhor. O Senhor feriu na coxa. O resto dos seus dias foi prostrado num bordão, num cajado servindo o Senhor. Jacó não fez nada para ser amado pelo Senhor, irmãos. O Senhor não amou Jacó porque Jacó era bonzinho. Isso é eleição. O Senhor nos elegeu não porque nós fizemos algo para merecer, ou porque fomos responsáveis por alguma coisa. Ele nos elegeu nele. Por isso que ele vai falando, por isso que ele fala aqui, ele vem avançando, né? Como diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ó, irmãos, ninguém pode... Hoje o homem, ele não pode reivindicar a misericórdia de Deus. Porque o Senhor é o Senhor que usa. Porque a justiça de Deus, é como ele vai falar aqui, se o Senhor fosse aplicar a sua justiça como em Sodoma e Gomorra, não sobraria ninguém. Porque todos se fizeram inúteis. Como diz Romanos 3, todos se extraviaram, se fizeram os inúteis, não tem um sequer que faça o bem. Então, quando o Senhor aplica a sua justiça, se o Senhor não tivesse misericórdia dos remanescentes, não se salvaria ninguém. A eleição é um ato de misericórdia de Deus. É um ato da sua misericórdia. Por isso que ele usa a palavra misericórdia. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser.
E tenho compaixão de quem eu quiser. Porque o nosso quadro é esse aqui de Efésios 2. Esse é o nosso quadro, Efésios 2:1. Pode. Ah, tá achando. Fala assim, ele nos vivificou, estando nós mortos. Como é que nós estávamos? Vivos? Mortos. Nós estávamos mortos. Em nossos delitos, e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos nós éramos desobedientes. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, o curso desse mundo. Fala assim, dentre eles todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira como os demais, irmãos. Éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Aí vem o 4. O 4 acho que é a virada de chave. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, porque pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse é o nosso quadro aqui antes do Senhor. Estávamos mortos, andávamos segundo o príncipe desse ar, fazíamos a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, éramos desobedientes, não obedecíamos a Deus, éramos contra Deus, e por ser contra Deus, éramos filhos da ira. Mas o Senhor mudou a nossa sorte, irmãos. O Senhor nos deu vida. Isso é misericórdia. O Senhor nos deu o que nós não merecíamos. Merecemos a morte, merecemos a ira de Deus. Mas Ele nos deu graça. Ele foi misericordioso para conosco. Ele mudou a nossa sorte. Por isso que estamos aqui hoje, irmãos. Porque o Senhor foi misericordioso. O Senhor mudou o curso da nossa vida. Aleluia. Não porque nós somos bonzinhos, porque nosso quadro é esse aqui, mas porque Ele é misericordioso. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmãos. Amém. É a misericórdia de Deus que nos colocou aqui e a sua graça. Por isso que ninguém pode reivindicar alguma coisa a Deus. Porque se o homem for reivindicar a Deus, o que ele tem é justiça. E a justiça de Deus é aplicar a sua ira ao pecador. Porque o homem rejeitou a Deus. É isso que está lá em Romanos 1, do verso 25 em diante. Fala, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. Vamos ler lá, vamos ficar nas minhas palavras. Romanos 1. Vou pegar o 21. 1:21. Acharam? Romanos 1:21. 1:21. Ele fala assim, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus,
nem deram graça, antes em seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos obscurecidos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus também os entregou às suas concupiscências de seus corações imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, e mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o homem hoje, irmãos, ele recebe o juízo de Deus por escolha sua, porque o homem escolheu servir a criatura ao invés do Criador. A aplicação da ira de Deus é porque o homem escolheu servir a criatura. O Senhor não se irou com o homem à toa. Eles rejeitaram a Deus. E porque rejeitaram a Deus, Deus também os entregou ou rejeitou. Por isso que quando falamos da eleição, irmão, é um ato de Deus. Amém. É soberania de Deus, irmãos. O homem não tem direito de reivindicar nada. Porque o Senhor escolheu um, isso não quer dizer que o Senhor destinou o homem que ele escolheu para o inferno. Na verdade, o homem escolheu o seu caminho. Quando ele escolheu servir a criatura ao invés do Criador. E aí veio a ira de Deus. Por isso que hoje o homem sem salvação, ele está debaixo da ira de Deus. O que nos livra da ira vindoura é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo vai falar que nós fomos livres da ira vindoura. É pela graça de Deus. É porque o Espírito foi derramado para dentro de nós. Fomos reconciliados com Deus. Saímos de inimigos agora para reconciliados. Agora nós somos povo de Deus. Nós que outrora éramos inimigos. Por isso, irmãos. Por isso que ele vai falar aqui, ele vai citar muito aqui as escrituras. Paulo no 9 aqui, ele vai falar muito agora do Antigo, vai dar exemplos do Antigo Testamento. Né? Vai falar, vai dar exemplo de Faraó, ele vai dar muitos exemplos. Mas acho que até aqui ele resume bem esse capítulo 9. Que do 16 em diante, Paulo vai começar, também é muito interessante, mas ele vai começar já reafirmar o que ele já falou aqui, ele vai dar exemplos, vai citar o Antigo Testamento, né? Por isso quando ele fala do vaso de honra e vaso de desonra, não quer dizer, irmão, que o Senhor criou o homem para o homem ser vaso de desonra. O vaso de desonra é porque o homem escolheu a criatura ao invés do Criador. E o vaso de honra é o que recebeu a misericórdia de Deus. Amém. É quem o Senhor escolheu por misericórdia. Porque quando ele vai citar o exemplo aqui de Sodoma e Gomorra, que ele vai falar aqui, né, o verso 29. Como antes disso, 9:29. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Não sobraria ninguém. Se o Senhor não tivesse elegido ou eleito alguns, não se sobraria ninguém. Então a eleição é um ato da soberania de Deus. É um ato da sua misericórdia. Quando ele dá o exemplo de Faraó, que Faraó endureceu o coração, parece que o Senhor também, que o Senhor endurece o coração de Faraó, mas antes do Senhor endurecer o coração de Faraó, tem a palavra de Moisés a Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir. Então o Senhor não endureceu o coração de Faraó antes de dar a Faraó a condição de se arrepender. Antes do Senhor endurecer o coração de Faraó, Moisés foi até Faraó e falou, deixa o meu povo ir. E Faraó não obedeceu à voz de Deus. Rejeitou a voz do Senhor.
E aí o Senhor endureceu o coração de Faraó para que fosse engrandecido o seu nome. Então até quando Paulo cita o exemplo aqui de Faraó, é para mostrar que o Senhor não endurece o coração sem antes dar ao homem a possibilidade do arrependimento. Moisés foi até Faraó. Quando Moisés sai do deserto, depois de seus 40 anos, Moisés se apresenta a Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Essa era a palavra de Deus. Mas Faraó rejeitou. E aí quando o Faraó rejeitou, então o Senhor endureceu o coração de Faraó e fez o seu nome engrandecido com as pragas. Bom, é por isso que Paulo vai dar muitos exemplos aqui no 9, ele vai falar de muitos exemplos do Antigo Testamento, né? Mas amém, irmãos, vou deixar os irmãos comentarem um pouco, porque senão a gente vai... Já estou a 55 minutos, já tá bom. Amém?